podcast em parceria com a FUCASH, FUCAP Business School, que é top 5, está entre 5 melhores escolas de negócios do Brasil. Eu sou Stephanie Gilberti, administradora pela FUCAP, MBA pela Roosevelt University em Chicago, gestora, empresária, sucessora de empresa familiar. Vocês vão entender por que eu estou me apresentando assim daqui a pouco. Apresentar um pouquinho quem está na mesa hoje com a gente. Erickson, que também é professor da NBS, em parceria com a FUCAP. Daniele Quintanilha e Adriano Salvi. Muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu vou apresentar vocês, vou precisar ler, porque é muita coisa, são 2 nomes de peso aqui. Começando com a Daniele. Daniele é psicanalista, especialista em psicologia organizacional, mestre em administração e sócia da UT Soluções para empresas familiares. Atua com desenvolvimento de CEOs, executivos e herdeiros. É assessora há mais de 20 anos em empresas familiares, atuando principalmente em processos sucessórios, desenvolvimento de herdeiros e preparo de acionistas. Atua há mais de 10 anos em todo o país como professora convidada da Fundação Dom Cabral, foi vice-presidente do Conselho Deliberativo da ABRH Brasil e autora do livro Famílias Empresárias, Vamos Dialogar, que eu já li, inclusive, e recomendo. Isso aí. Agora o Adriano Salvi, sócio da UT Soluções para Empresas Familiares, formado em Direito, tem MBA em Finanças pelo IBMEC e em Gestão pelo COPEAD, é especialista em Governança Corporativa, Finanças Corporativas, Mercado de Capitais e Direito Societário. Foi diretor executivo das empresas Telemig e Amazônia Celular, atuou como procurador federal na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, tendo participado da reforma da Lei da SA de 2001. A gente vai falar sobre isso. Coordenador-geral do Núcleo Espírito Santo do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGC, é conselheiro de empresas e atua em âmbito nacional como professor convidado da Fundação Dom Cabral. Respirar agora. É uma honra tê-los conosco aqui. Sejam muito bem-vindos para o nosso bate-papo aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade de compartilhar. Um prazer. Obrigada pelo convite. Imagina. Vou começar fazendo umas perguntinhas para a Dani, Adriano, mas, por favor, vamos contribuir, Erickson, todo mundo. A gente só dividir um pouquinho, mas vamos lá. Vamos começar? Por favor, prazer. Dani, compartilha conosco como foi o início da sua carreira e o que motivou a você usar a psicanálise aplicada à gestão empresarial. É um tema bem interessante, assim, falar disso, porque é curioso, né? Como atrelar a psicanálise ao ambiente corporativo, empresarial, né? Na minha história, eu sou filha de psicanalista. Então, eu iniciei minha trajetória com a escolha da psicologia, como foi a minha mãe também. E quando eu entrei na faculdade, coisas que muitos sucessores também vivem no seu dia a dia, teve uma comparação imediata com a minha mãe. As pessoas olhavam o meu sobrenome e falavam, você é filha da Lígia Quintanilha. E aí eu falava, meu Deus, né? Tô frita, né? Eu vou ter que responder à altura de uma mãe, assim, muito admirada, muito, né, brilhante nos estudos e tudo isso. E eu falei, como é que eu vou corresponder a isso? E no início da minha formação, isso foi uma inquietação muito grande, porque eu queria um espaço que fosse meu, não um espaço que fosse uma referência feita à minha mãe. Então, essa é uma dor muito dos sucessores, né, em empresas familiares. E diante desse questionamento, eu entendi que a área de RH, a área empresarial, seria um caminho que poderia me fazer de forma distinta dessa mãe. Só que a psicanálise faz parte da minha história e da minha vida. Você ama, né? Eu amo. Então, eu continuei sempre estudando psicanálise, fazendo a minha análise pessoal. E a escuta analítica vai com a gente aonde a gente estiver. E eu consegui perceber que essa era uma grande contribuição no meio empresarial. Então, diante disso, essa composição da psicanálise, né, com o ambiente corporativo, tem dado certo. Mas foi muito por um incômodo lá de querer me distinguir dessa mãe que era vista, né, como uma pessoa brilhante, e eu queria marcar o meu espaço. Foi assim o início. Foi para se diferenciar, né? Foi para me diferenciar. E surgiu conforme foi estudando e as portas abrindo assim no caminho, né? Eu fui construindo e vendo que isso dava certo, né? Fui ensaiando e achando o meu espaço. Depois de uma jornada, aí eu também assumi a psicanálise, o consultório, e aí eu consegui identificar qual era o espaço da minha mãe e qual era o meu espaço.
uma trajetória, né? Trajetória, não à toa que hoje você é mentora de várias pessoas assim nesse caminho, né? Sim. Você viveu Sim, isso, nada melhor do que a própria experiência, né? E ainda tive essa experiência de empresa familiar no meu universo, porque eu sou seria uma herdeira, né, de duas empresas que não tiveram processo de sucessão. Então também tem esse lado também empresarial do seu pai. Foi o que me fez estudar e correr atrás para contribuir com outras famílias, para que isso não acontecesse com elas também. Muito bom, muito interessante. É isso, né, Adriana? E como essa experiência de atuar nas empresas familiares moldou sua visão sobre gestão e liderança? Atuar com empresas familiares é um grande aprendizado, porque é você lidar com emoção e razão, muito à flor da pele, né? A intimidade, né? A proximidade, os afetos são ali muito, né, expostos. E diante disso, você conseguir ter atitudes profissionais, você conseguir liderar, você conseguir trazer resultado, considerando todas as emoções envolvidas, né? Amor, ódio, rivalidade, tudo que se contempla uma família é muito desafiador. Então, liderar em uma empresa familiar, liderar é um desafio sempre, né? Sempre. Mas numa empresa familiar onde as relações afetivas, né, a intimidade, a proximidade, né, com os membros que estão ali, pai, mãe, tio, primo, irmão, te faz requer de você um esforço, digamos, um pouco maior, mas super possível. Mas a psicanalista entra em ação aí também, né? Que ajuda, né? Para ele identificar com esse monte de emoção no meio do empresarial. Conseguir identificar as questões que nos incomodam, por que incomodam, como é o manejo disso, sempre de uma forma muito particularizada, porque o que funciona para um não funciona para o outro. E aí, nesse campo, não tem regra. Nesse campo tem a experiência e a vivência para saber como é a forma que funciona para mim. E a escuta analítica funciona nessa orientação, nesse acompanhamento desses líderes que estão nessas posições desafiadoras e que tem que trazer resultado e que tem que manter o alinhamento e a coesão familiar, que nós estamos falando de resultado de um negócio e de manutenção da união dessa família para que ela possa se perpetuar, né? Porque não tem negócio familiar sem uma possível união e um relacionamento harmonioso desses membros da família, que são sócios ou se tornarão sócios. E pode-se dizer que essa é a diferença de trabalhar com empresas familiares e não familiares, né? Essa emoção, manter uma relação, não deixar morrer esse âmbito dessa família, é isso aí. Porque às vezes a gente pensa o seguinte, né? A família já está dado o amor, né? O amor já é o pressuposto básico. Mas não há garantias, a gente tem que fazer exercício para manutenção desse amor, exercício para manutenção desse laço de afeto e vontade de continuar junto. Então, a gente tem que ter um esforço para isso, né? Se a gente não tiver esse cuidado, você, considerando uma condição humana, né, a rivalidade, os conflitos, né, a inveja, isso faz parte de todos nós. Então, se a gente não tiver um espaço para poder dialogar sobre isso, fazer valer o que é importante para mim, se tem uma possibilidade de conversa conjunta entre o que é importante para mim, o que é importante para o outro, o que é importante para o negócio. Então, essa mediação, ela é muito importante. Então, ter espaço para falar e fazer esses combinados é muito importante. Eu costumo dizer que as famílias silenciosas são as mais perigosas. Que guarda ali, né? O que vai acontecer. E você não sabe quando isso vai explodir. Uma hora vai, né? Às vezes ela vai acontecer numa segunda, numa terceira geração. E de uma forma tão explosiva que talvez você não tenha mais o que fazer. Então, enquanto há o que fazer antes, né, a gente vai conseguindo a longevidade aí dessas empresas, né? Quando estoura de uma vez, a gente não sabe mais se tem como. E aí a importância de ter um terceiro membro, né? Alguém independente ali, né? A esses membros da família para poder conduzir
e ajudar nesse... É um manejo, eu diria que é um manejo importante para ser feito. Adriano, alguma consideração que também acha diferente de empresas familiares e não familiares? Não, acho que é isso, Stephanie. A grande diferença de uma empresa familiar para uma não familiar são os afetos que você tem na mesa de uma empresa não familiar. Quando a gente fala de uma empresa não familiar, a gente vai falar um pouquinho aqui, que é a minha origem, né? Eu venho de lidar com companhias abertas, ali você não fala de amor, não fala de harmonia. Né? Se falando ali, basicamente, é um jogo de dinheiro, poder, né? Negócio. Né? Então, essa é a grande diferença. Né? Diria mais fácil até, às vezes. Tirando um fator só, né? Só tiraria um fator, não que é mais fácil, né? Tiraria um fator, não que é mais fácil. Eu acho que assim, o ser humano, quando ele quer brigar por poder... É verdade. E por dinheiro, tá certo. A briga passa por cima da frente. É verdade. Você colocou um fator interessante, Adriano, que a gente tem uma falsa impressão de que sucessão é coisa para grandes empresas, para grandes corporações, bilionárias, mas na verdade a gente sabe que é diferente. Né? Nessa trajetória que a gente teve de consultorias fora, a gente percebeu que tanto empresas pequenas quanto médias, se tiver um fundador, se ele tiver um filho, e se tiver a intenção de não vender a empresa, vai precisar de uma sucessão. E como que você enxerga isso? A questão de sucessão realmente é para empresa grande? Sucessão é para qualquer empresa? E como que uma pequena e uma média empresa trabalha a questão da sucessão? Eu acho que primeiro você vai ter que falar um pouquinho da sucessão, né? Para depois explicar as perguntas. Sim, não, acho que a sucessão é um elemento crucial para a longevidade de uma empresa, né? De uma empresa, principalmente de uma empresa familiar, né? Porque é a sucessão que faz com que o bastão seja passado de uma geração para outra. Quando a gente fala de longevidade de uma empresa familiar, a gente está falando da continuidade da empresa ao longo das gerações. Dito isso, sucessão é por todo tipo de empresa, em qualquer tamanho, né? Desde que se queira passar essa empresa de uma geração para outra. Né? Pode ser uma pequena padaria, uma pequena quitanda. Né? Se não houver a passagem do bastão dessa pequena empresa de uma geração, da geração do fundador para a próxima geração, o negócio não vai prosperar. Ele acaba ali. Né? Então, como você falou bem, a menos que se queira vender a empresa, passar adiante, ou então... Né, a pergunta que tem que se fazer é o seguinte, isso aqui é uma empresa, né, ou é um emprego? Porque tem muito fundador de pequenos negócios que encara a empresa como um emprego. O emprego vai morrer com ele. Né? A empresa ela vai passar de uma geração para outra. Então, é preciso pensar em sucessão. Vocês falaram um negócio, os bastidores ali, que você colocou uma pulga, ou melhor, uma fusca atrás da minha orelha. Porque eu também tenho uma empresa. E eu pensava a sucessão, como eu tenho 2 filhos, um de 12 e uma de 9, e eu pensava a sucessão, não, depois que eles terminarem o 2º grau, nem sei como que chama hoje em dia mais, né? Estiverem entrando na faculdade. Eu juro que eu pensava a sucessão nessa esfera. Mas vocês me falaram que é diferente, né? Talvez eu tenha que planejar a sucessão para minha empresa, na verdade que eles estão agora, já tinha que começar a direcionar, já começar a conversar. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu achei o tema fantástico. Eu acho que a maioria de vocês também pensa isso, né? Eu costumo dizer que a sucessão é um processo que dura muitos anos. Então, às vezes, eles perguntam assim pra gente, quando a gente deve começar o processo de sucessão? Pergunta, né? Que é isso. Eu diria assim, eu não sei nem aonde você está, mas é agora. É agora. Se você tem filho pequeno, é agora. Se você tem filho adolescente, é agora. Se você tem filho adulto, é agora. Por quê? Se a gente for pensar em perdurar o negócio da família, primeiro, você só perdura algo que faz sentido para você. Você tem que ter algum laço de afeto e de interesse com esse negócio para que você queira levar algo que seu pai ou sua mãe, né, constituiu no primeiro momento. E as relações de afeto, se você for pensar no seu filho, na sua filha, que tem 8, 10, 12 anos, eles estão vivendo o seu negócio através do que eles estão vendo da sua relação com o seu negócio. E sem você perceber, você já está transferindo algo para esse filho. Eu penso, né? Gente, se minha filha me vê trabalhando demais,
Se meu filho vê que eu não tenho tempo para ele, eu tenho tempo de serviço. Eu estou construindo ali uma dinamite para minha empresa. Olha só, eu vou te equivocar aí. Ufa! Pra te aliviar. Me dá uma Assim, boa notícia. a intensidade do trabalho, ele não é a principal questão. É a relação que você tem com esse trabalho. Se é uma relação de desejo, de encantamento, você vai transmitir isso para o seu filho. E aí o trabalho, a sua empresa, ela tem uma relação de relevância para você que pode gerar um interesse no seu filho de falar, poxa, meu pai se encanta tanto por isso, né? Ele se entusiasma tanto. Isso é interessante. Agora, se você leva esse excesso de trabalho que todo empreendedor tem, que os empresários falam disso o tempo todo, se vai pela via do sacrifício, de sempre tudo muito ruim, de sempre tudo um peso muito grande, ele vai falar, eu vou querer isso. Faz muito sentido. É muita percepção. Né? Minha filha, com 9 anos, já pergunta, papai, e aí, como foi a venda hoje? Papai, olha, que precioso. Sim, como a gente atua no segmento imobiliário, ela fala, papai, quero morar numa casa de 4 quartos. Vamos, mas tipo assim. Também a ter a noção, né? Sim, então tá passando de uma forma afetiva boa, né? Eu brinco assim em casa, né? Que assim, minha mãe tinha uma escola, meu pai tinha uma construtora, né? E meu pai, assim, todo final de semana, a diversão, nossa, a diversão. Olha o ato falho, né? Porque psicanalista fala em ato falho. Eu falei diversão. Eu tenho medo de A psicanalista. Eu tenho A medo. gente não tem esse poder todo. Mas, assim, a gente ia visitar os canteiros de obra no final de semana. E a gente gostava daquilo, desde do mestre de obra até o pedreiro, até o cliente que tinha a casa, o prédio, seja lá o que for. Então, aquilo tinha um quê de interesse pra gente, que era bacana viver aquilo. A escola da minha mãe era maravilhoso viver aquele ambiente. Então, isso, quando as empresas, os negócios, por questões específicas, não continuaram, foi também uma frustração, porque eu queria seguir aquilo, né? Eu queria dar continuidade àquilo que eu via muita paixão na minha mãe e no meu pai. Né? E eles trabalhavam muitíssimo, muito. Você me tranquilizou agora. É porque assim, o filho ele quer viver aquilo que faz bem para o pai. Né? Agora, se o pai leva aquilo de uma forma muito pesada, muito negativa, e o filho vai pensar assim, poxa, mas esse negócio concorre comigo pelo tempo do meu pai. Ainda faz mal para ele? Né? Então, a relação fica muito ruim, do filho com o negócio. Não é uma relação sadia. E aí, talvez estejam construindo aí um não querer do filho, né? Dar continuidade àquele negócio. Porque aquele negócio é um grande peso. Né? É diferente de entender que aquele negócio é desafiador, é árduo, tem momentos difíceis, mas tem momentos de encantamento, de muito desejo ali. Então, se tiver isso, se a gente estiver sinalizando isso, tem possibilidade. Você está no caminho, então. E, Dani, a gente vê que vocês estão falando como que se prepara, começa para os sucedidos, né? Começa hoje. Mas nem sempre existe essa preparação para os sucessores, ou às vezes existe, às vezes não existe. Como que vocês lidam, eu acho que a Dani mais diretamente, na preparação desses sucessores para a liderança? Um sucessor, para chegar numa posição de liderança, se a gente for pensar no que a gente recomenda e no que a gente trabalha com jovens herdeiros, é que essa posição de liderança seja conquistada. Não que ela seja dada pelo seu sobrenome. Porque quando ela é dada pelo seu sobrenome, você não tem propriedade efetiva com os seus liderados. Então, isso não se sustenta. Né? Então, a gente fala que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala no preparo desses jovens herdeiros que estão em processo de assumir posições executivas importantes nos seus negócios. Eles têm que conseguir entender quais são suas habilidades, quais são suas potencialidades, o seu estilo, né, que é diferente do seu pai, que é diferente do seu tio, da sua tia, né, tá que é o junto, meu né? estilo próprio e que eu só vou conseguir ser um bom líder efetivamente se eu conseguir me apropriar do que funciona para mim. Porque se eu quiser fazer do jeito do outro, eu não vou me sustentar naquela posição de liderança. Então, esse preparo para que ele venha assumir essa posição
É algo muito importante. E às vezes, e aí fica uma recomendação, né? Às vezes na empresa familiar fica um quê do tipo assim, não, é só arregaçar as mangas, trabalha, trabalha, trabalha e manda ver que vai dar certo. É claro, trabalhar foi assim, né? é importante, Porque já foi assim. mas você tem outras formas de preparo complementares que também são importantes. A interação com outros ambientes, com outros profissionais, com outros executivos, né? Isso é muito importante. Uma formação também preocupada com as suas questões comportamentais, o seu estilo para você se fortalecer e entender assim, gente, quais são aqui os meus pontos desafiadores e quando eu estou numa posição de liderança, às vezes é um membro da equipe que me desafia, às vezes é um que é mais velho, mais experiente que eu, e eu estou nessa posição de liderança porque realmente foi até conquistada, mas eu dei um passo a mais porque eu sou um membro da família, então, né, eu antecipei ali algumas etapas, mas eu tenho que fazer valer a minha competência para afirmar o meu espaço e para dar resultado. Então, eu diria assim, um preparo de um herdeiro para uma posição de liderança, ela é extremamente delicada, porque ele também tem que se reconhecer como alguém que conquistou aquele espaço. Tá falando, tem um filme na cabeça, né? Uhum. E aí uma outra pergunta que eu quero fazer dentro desse mesmo tema. A gente percebe que não é um padrão, mas tem dois estilos de passador de bastão. Aquele onde o pai pega o moleque com 17, 18 anos, vamos lá trabalhar junto, ele vai vivendo dia a dia de negócio, ele acaba assumindo aquilo ali por vivência. E aquela segunda passagem de bastão, que eu acho que vai até o seu caso, né? Que você vai para fora, estuda, capacita e vem mais preparado para dentro do negócio. No primeiro caso, essa pessoa que já está dentro do jogo acaba tendo um pouco mais de legitimidade, digamos assim. Porque a equipe já começa a conviver com ele, já começa a entender o estilo. Num segundo caso, eu acho que tem mais um preparo técnico, porém, deve haver uma transição um pouco mais complicada, imagino eu. Queria que você falasse sobre isso. Eu sei que tem muitos cenários, Eu mas... tenho uma notícia para te dar. A gente não tem essa regra. É o feeling. Não tem essa regra. Adoraria te falar que, olha, o melhor formato é esse vai ser o que vai dar mais certo. Não tem. Queria também. Adoraria A gente tem, falar. E tenha um cuidado a se tomar, né? Principalmente naqueles casos em que o herdeiro é criado dentro da empresa, né? Que é pensar na sucessão como uma substituição. Isso é errado. Fale mais sobre isso. É o sucedido preparar o sucessor, né, para ser a sua imagem e semelhança. Então, esse é um cuidado que tem que se ter, né? Quando você tem a possibilidade do herdeiro sair para fazer uma carreira fora, ter uma experiência fora, ele traz uma outra visão para dentro da empresa quando ele volta, né? Não que seja errado ele ser criado dentro da empresa da família, mas tem que ter esse cuidado de dar espaço para ele criar seu próprio estilo. Até para oxigenar o negócio, né? Imagina você vem de fora e traz toda uma bagagem que oxigena o negócio, né? Porque quando o herdeiro é criado dentro da empresa, a pergunta que tem que se fazer para o pai ou para a mãe é o seguinte: você está querendo que tipo de sucessor? É um substituto para você? É alguém que seja sua imagem e semelhança no negócio? Está errado. Existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade. Então tem que abrir espaço, porque a sucessão é um momento também de oxigenação. É um momento de trazer ideias novas para a empresa, porque o mundo muda. E o mundo está mudando numa velocidade muito grande. Você não pode querer ter uma pessoa no seu lugar para fazer exatamente aquilo que você fazia há 20, 30 anos atrás, né? Não pode. Então, esse é o cuidado que tem que se ter. Agora, complementando, né? É claro que se tiver oportunidade dele ter uma experiência fora, para ele poder se enxergar num outro lugar que não seja aquele do ambiente da família, para fortalecer suas competências, para ele ficar mais seguro da sua posição e também ser visto pelos membros da empresa, lá pelos colaboradores, como alguém que foi e conquistou um espaço de uma forma independente e retornou. Isso também é muito importante e a gente aconselha fortemente, tanto é que a gente tem programa específico que dá essa oportunidade para que eles tenham essa experiência. O que eu quis dizer é que a gente não pode considerar que um que não teve essa possibilidade não vai dar certo, não vai conseguir conquistar um espaço importante. Não é um demérito. Então, porque o importante é ter uma atitude profissional
diante da posição que você está tendo dentro daquela empresa da sua família. Se você se coloca como um membro da família que é merecedor daquela posição, é uma coisa. Se eu me coloco como membro da família que serei merecedora daquela posição por dar um resultado e por ter atitudes profissionais que cabem àquela posição que eu estou, perfeito. Então, isso também é uma conquista. Primeiro, é uma conquista própria de eu conseguir enxergar aquilo e também a percepção dos demais funcionários e dos demais membros da família também. Porque ele tem que dar provas para os colaboradores, ele tem que dar prova para os membros da família que estão e não estão no negócio. Para dizer o seguinte, eu sou competente sim para seguir adiante e suceder essa empresa. É engraçado que às vezes a gente acha que é exceção, mas é regra, né? Vocês estavam falando ali fora que 75% das empresas brasileiras são familiares. Então é muita coisa, né? Muita responsabilidade. Sim, eu fico pensando, às vezes a gente, não, queria ser herdeiro. Tem gente que não, eu queria ser herdeiro, mas será? Será que não é um fardo também para a pessoa que está lá assumindo? Qual é a porcentagem que vão para a terceira geração mesmo, Adriano? Então, tem uma estatística que ela se repete no mundo inteiro, né? Que é em torno de 30% são empresas familiares que conseguem chegar à terceira geração. Olha isso. E em torno de 4, 5% vão chegar na quarta geração. Então, o que está acontecendo aí nesse meio do caminho? Por isso a gente fala tanto de preparação. Pai filho, pai rico, filho pobre, né? Tem um ditado desse mesmo, a gente costuma dizer assim, comparando uma empresa familiar com uma não familiar, nós entendemos que a performance de uma empresa familiar, ela tende a ser melhor. Né? Inclusive no longo prazo, ela costuma ser melhor que uma não familiar. Porque a empresa familiar, você tem por trás uma família que é muito mais resiliente em tempos de crise. Ela não está buscando, ela não está subordinada àquela ditadura dos resultados trimestrais. Então, ela não está buscando o resultado imediato. Ela está construindo algo para o futuro. Então, com isso, ela consegue ter uma performance melhor. Mas, por outro lado, uma empresa familiar enfrenta essa questão da passagem de uma geração para outra. Né? E é um momento crítico. É um momento crítico. Lembrei do ditado. Pai rico, filho Nobre neto pobre. Lembrei. Mas dessa passagem aí de bastão que muita coisa se perde, né? Esse é um ponto crítico aí da empresa familiar, né? Você estava falando. Isso, é por isso que essa passagem precisa ser algo planejado. E por isso que a gente fala que sucessão se faz desde criança. Né? Porque é um processo de longo prazo. O erro está em pensar na sucessão como um fato. Olha, eu o fundador, né? Eu estou cansado, já não estou aguentando mais, ou ele é acometido de alguma doença, e aí naquele momento ele começa a pensar na sucessão. Errado. E aí o processo é muito tardio. Né? Então, a chance de dar errado é muito grande, porque não houve uma prévia, planejamento de longo prazo. Essa é a questão. Planejamento é a palavra-chave. Quando você tem um planejamento de longo prazo, sabendo que sucessão é um processo e não um evento, né, a chance de dar certo é muito maior. E eu queria complementar que nesse planejamento a gente tem que falar de planejamento para sucessor e sucedido. Às vezes o olhar fica todo, né, para o sucessor, para a próxima geração, e se esquece do sucedido. E se não tiver um planejamento e um trabalho bem feito para ele também, sinto informar que não vai dar certo. Então, é um projeto, um planejamento e um preparo para ambos, para as duas gerações. Então, é um cuidado bem importante para a gente. E botou um ponto, aí você completou, que eu acho interessante também. E um dos desafios é quando realmente, abruptamente, o fundador passa mal, cansa, desiste, está de paciência cheia. Mas eu acho que um desafio maior ainda é quando ele não quer passar o bastão, né? Que é aquela vaidade de eu construir esse império assim, construir um negócio assim, você vai fazer desse jeito, que é o que funciona. Às vezes até sem saber, eles centralizam, não passam, é inconsciente. E hoje em dia a gente tem uma dificuldade adicional na sucessão, que assim, antigamente, quando você tinha lá um fundador dos seus 65, 70 anos, era o momento em que ele estava já, agora eu quero aproveitar um pouco mais a vida. E aí você tem um filho com em torno de uns 40 anos, que é o momento que ele está preparado para assumir a liderança. Hoje em dia, com o avanço da medicina, né, e questões de bem-estar e tal, você tem
um fundador aí com 80 anos, Ativo. plena potência dele, e você tem o filho, com seus 25, 30 anos, já quer liderar. Super. Então, você não tem aquele momento propício para a sucessão, não tem mais, porque você tem um filho querendo liderar muito cedo e você tem um pai que vai até muito tarde, né? Porque ele tem disposição para ir até muito tarde. Então, qual é o momento certo agora de fazer, mais propício de fazer a sucessão? Não tem. Eu tenho um caso, só para a gente Ótimo, eu ia pedir ilustrar, para né? vocês citarem, então E pode citar. uma fundadora que ela nos procura quando ela ia fazer 80 anos. E aí ela falou assim, eu estou procurando vocês porque eu acho que agora está na hora de fazer a sucessão. 80 anos ela percebeu que estava na hora, porque ela estava cheia de energia ainda, mas ela percebeu que, olha, eu acho que não sou eterna como eu imaginava. Então, eis esse exemplo que o Adriano está trazendo. Para os sucedidos fundadores, vocês têm algum conselho, alguma coisa crucial, assim, que seja para deixar um recado aqui para os fundadores de empresas que vão passar por isso, que seja daqui a 5, 10, 30 anos, né? Tem algum recado, assim, comece, faça mais o quê? Então, eu acho assim, que, fora o conselho normal, que já tem que pensar na sucessão desde já, né? Pensar na sucessão desde já não significa dizer que ano que vem está passando bastão. Não é isso. Esse processo que vocês estão falando aqui, né? E o existe planejamento, o processo. Existe um processo. E outra coisa, entender também que você não necessariamente precisa estar à frente da operação para continuar no controle dela, né? Aí entra muito o aspecto de governança, a questão de governança, que é separar um pouco gestão de estratégia, e sociedade, né? São fóruns diferentes de tomada de decisão. Onde é que o fundador ele é mais útil a partir de um determinado momento? Como ele tem todo o histórico, ele tem a experiência, talvez ele seja muito mais útil cuidando da estratégia e não da operação em si, ali, atrás do balcão, né? Cuidando da estratégia. Isso significa que ele pode estar num conselho, né? É um processo de início de passagem do bastão, sem perder o controle. Eu costumo dizer que um presidente de conselho ele tem mais poder que o presidente da empresa. Ele, hierarquicamente, ele é superior ao presidente da empresa. O presidente da empresa, o CEO, é quem executa uma estratégia que foi formulada pelo conselho. Né? E responde para o conselho, então ele faz. Mas eu tenho mais um exemplo para dar para provocar, né? E isso só vai fazer sentido, de fato, se esse fundador compreender a relevância desse papel, se isso fizer realmente, se isso tiver valor para ele. Senão, vai ser como um caso que a gente teve, com a estruturação da governança lá, tudo muito bem feita pelo Adriano e tudo. E ele no bastidor, para psicanalista, né, chegou para mim, Daniela, eu estou entendendo direitinho. Esse negócio de presidente do conselho, vocês estão falando um negócio bonito para me aposentar. Né? E aí a gente, isso foi lá no início da nossa trajetória, é bom, né? E como a gente aprende também. Então, aquilo que era um discurso bem estruturado e que a gente acreditava muito, que os filhos também acreditavam muito, que bom que a gente teve essa preciosidade desse fundador de falar pra gente, olha, eu não estou percebendo desse jeito. Então, a gente parou tudo e falou, olha só, nós precisamos de construir algo que faça muito sentido para ele. Porque se não tiver algo que faça muito sentido para esse fundador ou para essa geração antecessora, ele fala que vai sair, mas não vai sair. Ele fala que ele vai ajudar o processo, mas ele vai dificultar o processo. E não é por maldade. É porque ele tem uma relação tão forte com aquele negócio que ele tem medo que não dê certo. Ele não quer perder. Um outro filho até, né? É um filho dele. É uma extensão dele. Então, se a gente não entender que a gente precisa cuidar dessa geração antecessora, fazendo uma escolha dos próximos anos que faça sentido para ele, que não é para os filhos. Os filhos adoram dar conselhos. Pais, agora, pai e mãe, agora vocês vão poder viajar. Aí, ele tem que falar, mas eu não gosto de viajar. A vida toda eu trabalhei, eu gosto de estar na fábrica, olhando lá o dia a dia, isso que me entusiasma. Tinha um que falava assim, eu só viajo para feira.
Vou para feira internacional para ver os equipamentos, para ver o que tem, mas passear não preciso. Então, assim, não vai fazer sentido para mim, enquanto um fundador, enquanto uma geração antecessora, acolher o que as próximas gerações estão falando para mim. Entendeu? Eu tenho que construir um caminho que faça sentido. Tem muitos fundadores que fazem novos empreendimentos quando estão na fase de presidente de conselho. Tá com mais tempo para pensar, né? Não, arrumam outros negócios, sabe? Porque são muito inquietos, porque tem muita energia. Então, essa possibilidade de construir um caminho, uma próxima etapa que faça sentido para ele, é importante para a longevidade do negócio. E fazer essa pergunta, o que você quer para a sua empresa? Você quer que ela perdure através das gerações, e não é da geração, não. Porque senão dá uma sensação de finitude, tipo vai assim, acabar na próxima, estão querendo que eu estão pensando na minha morte, né? Não, nós estamos falando dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. É um legado. Nós conhecemos um caso interessante de um fundador que passou o bastão para a segunda geração e ele criou um outro empreendimento fora do negócio. E esse empreendimento, ele trouxe a terceira geração, garotada nova, para tocar, e ele foi o grande mentor da turma. Olha Então, que bonito. olha que sábio dele, né? Enquanto a segunda geração estava preparada, ele estava já assumindo o negócio, ele cria um outro negócio para preparar a outra geração, a terceira geração. E com ele atuando, que eu acho que é o mais importante nisso, porque quando começa desde novo na empresa, você tem lá 20 anos de carreira já, aí quando vai passar o bastão e a outra pessoa se aposentar, estar no conselho e aprendendo com quem esteve lá todos esses anos, eu acho que é mais enriquecedor, né? Eu acredito nisso e peço e espero que as outras pessoas também pensem, né? Não é que eu vou suceder assim que ele sair, vou assumir a cadeira. Não, eu quero aprender ainda, ter pelo menos 5, 10 anos ali ouvindo os conselhos, sabendo o que vai acontecer. Isso, para mim, é uma mentoria de valor inestimável. Assim. E Stephanie, você está trazendo uma preciosidade que é importante a gente dar à luz. A gente acredita que a longevidade de um negócio, perdurar um negócio, realmente só vai acontecer se você honrar o que foi construído por uma geração antecessora e você dá espaço também para quem está trazendo uma geração nova, né, as inovações, e você faz isso de uma forma compartilhada e respeitosa, entendendo que ambos têm a contribuir, as gerações estão ali para se fortalecer, não para disputar espaço. Quem é que está certo, quem é que está errado? É a primeira geração, é a segunda geração que está certa. Vai dar ao fracasso, né? Se for competir assim. O grande desafio está equalizar isso aí, né? Não, esse é o mundo perfeito, né? Eu já te falando, você conciliar a visão e papel do fundador com a vontade da pessoa que está assumindo ali de fazer diferente, de implementar tecnologia, processos diferentes. Essa semana eu peguei um caso desse, eu conversando com o fundador, ele me abrindo o coração falando, Erickson, tudo isso que você falou faz muito sentido para mim, mas eu não posso mexer na empresa mais. Porque já não estou com mais as cartas na minha mão. Olha só, então, que assim, sorte. Porque por mais que a gente saiba que existe um desejo de perpetuar o negócio, de avançar, de crescer, é um conflito de gerações. A gente ajuda. Eu ia falar, precisa de umas marretadas para ir no caminho, por isso existe um papel tão importante. Hoje se fala em tecnologia através de marketing, de vendas, que há 20 anos atrás não se conhecia. Então, é desafiante. Eu imagino que seja desafiante. Eu fico pensando nisso. Vou passar meu negócio para eles como? É engraçado que ao mesmo tempo que é um desafio, né, quando a gente fala de novas tecnologias, né, que são tecnologias que a geração anterior não é letrada, né? Sim. Então não entende ainda. Mas essas novas tecnologias são uma grande oportunidade para fazer realmente essa passagem de bastão, porque é uma grande oportunidade de colaboração. Porque você tem, de um lado, o aporte de experiência, propósito, valores que estão entranhados lá no fundador, do outro lado você tem a jovialidade da próxima geração. Então, se você consegue que essas duas gerações trabalhem num ritmo de colaboração, né, é uma grande oportunidade. Então, o que é um desafio, né, eu chegar para um fundador e falar assim, nossa, você falar de inteligência artificial com uma pessoa, né, com um fundador aí de seus 70 anos, né, ele não tem mais essa disposição de entender.
Aí vem Mas uma cabecinha nova, vem HD uma mais novo, cabecinha nova para complementar e para trabalhar junto. Não é para substituir. é para agregar, Eu queria sua complementar. visão, Adriana, agora eu queria sua visão. Sua particular visão. Como uma peça externa, a Stephanie viveu isso dentro do olho do furacão. Eu vivi isso como um consultor externo, voltado para comercial, que eu tinha que gerenciar de conflito. Do pai, que era o fundador, de um filho que queria acelerar as vendas, o pai segurando. Qual é o melhor cenário que vocês dois veem para que isso dê certo? Essa equalização entre o pai fez e o negócio chegou onde chegou, tinha uma coisa certa. Ele acertou. E ele sabe disso. E a visão do filho, que precisa também para um negócio mais moderno, um negócio mais ágil, um negócio mais contemporâneo. Na experiência de vocês, como que vocês veem que casos que essa engrenagem funcionou bem? Porque, de um lado, é a experiência, e do outro lado, é a vontade de fazer diferente. Que são duas coisas que, na maioria das vezes que eu vivenciei no meu dia a dia, geravam fricção. Como que faz essa coisa andar bem? Eu acho que são dois caminhos. Primeiro, você tem que facilitar o diálogo. Propor o diálogo. Trazer todos para a mesa, para um diálogo aberto e em local seguro. Que se possa falar o que se pensa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Facilitar o diálogo. E o segundo ponto é governança. É preciso governança, porque a governança vai te dar o local ideal, as estruturas ideais, né, as práticas ideais para você poder equalizar toda essa situação. Né? Então, eu diria que é isso, é diálogo, e o diálogo precisa ser facilitado por alguém externo. Dificilmente você vai colocar pais e filhos na mesa para um diálogo aberto, né? É o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, nós vamos ficar ancorados, cada um ancorado no seu pensamento e não vamos para lugar nenhum. Vai Então, carregar sentimentos de dia a dia, de Isso. estar em casa Aquela juntos, de levantou, ver o pai brigando com a mãe, às vezes. Não brigando, mas discordando. E às vezes lembra da infância que tomou as palmadas. Joga, Acho que né? envolve tudo. Então é preciso ter um facilitador para esse diálogo. Isso é fundamental. E governança. Porque governança ajuda a estruturar isso aí. Em que momento que a gente vai tratar de temas da família? Em que momento que a gente vai tratar de temas da gestão? Em que momentos que a gente trata de temas de estratégia do negócio? Explica como seria uma governança, o que é a governança e como seria que ela ajudaria dessa forma, assim. Tu pode Tá. entrar. A governança, assim, em termos gerais, é a forma como uma empresa é controlada e dirigida. Né? Uma forma bem, bem básica. Né? Uma boa governança, o que ela procura fazer? Ela procura separar os fóruns de decisão. O objetivo de uma boa governança é que a empresa tenha melhores decisões, que o processo decisório seja mais robusto, seja melhor do que uma decisão pura e simples que saia da cabeça de uma pessoa. Né? Então, uma governança fala em separar o aspecto de estratégia do aspecto de execução da estratégia, do aspecto societário. Então, por exemplo, na família, né, a família precisa de um fórum específico para dizer o que ela espera do negócio e como ela pode se organizar para entregar aquilo que o negócio espera dela. No âmbito de estratégia, a gente está falando de um conselho, por exemplo, ali a gente está falando de qual o caminho a se percorrer para entregar aquilo que os sócios querem. Os sócios são donos do negócio, esperam algo do negócio, esperam um retorno do negócio. Seja retorno financeiro, seja um retorno não financeiro. Mas eles esperam algo do negócio. Então, você precisa de um fórum estratégico para discutir o caminho, como nós vamos entregar aquilo que os sócios esperam. Né? E depois, a gestão, que é a execução da estratégia. Como que eu executo aquilo que foi estabelecido no conselho? Né? E como eu acompanho essa execução? Então, é separar basicamente os níveis familiar, estratégico, tático e operacional. Isso é governança. Incentivo, né? Isso é muito importante. Né? O acordo societário fica dentro da governança? Pode ter acordo societário, pode ter governança, como que fica isso? Então, assim, acho que um caminho, quando uma empresa, principalmente uma empresa familiar, ela procura iniciar uma trajetória em governança, eu costumo dizer que o primeiro passo é um alinhamento societário. Né? É sentar a família, sentar os sócios,
discutirem o que nós esperamos desse negócio. O que a gente quer? Qual é a nossa visão? Eu quero liquidez, eu estou querendo crescimento. Então, vamos sentar, então vamos alinhar, né, o que a gente quer. E uma vez que nós alinhamos o que a gente quer, vamos desdobrar isso em uma série de regras. São as regras do jogo, né? Vamos falar de como será a governança desse negócio, né? Como que a gente faz para estruturar a governança desse negócio. Nós vamos falar como que as próximas gerações da família vão entrar no negócio, se vão entrar, não vão entrar, em que condições vão entrar, como que elas fazem uma carreira no negócio, né? Vamos falar de remuneração, né? O negócio tem remuneração do trabalho e remuneração do capital. Quem trabalha no negócio? Sim. Remuneração do capital, todo sócio tem direito, uma vez que tenha lucro, e esse lucro, por decisão do sócio, seja distribuído, né? Então, como que vai funcionar essa mecânica, né? São as regras do jogo, né? São as regras do jogo. Se um familiar em algum momento quiser sair do negócio, isso pode Como vai ser acontecer. feito? Como que ele faz para sair? Ele sai vendendo a participação dele? Como que avalia aquela participação? Como que faz para pagar a saída dele? Como que a gente garante que a saída de um membro da família não colocará em risco o negócio nas mãos da família, né? Como que a gente garante que um terceiro não vai acabar entrando no negócio? Então, são as regras do jogo. Eu acho que esse é o primeiro passo. Uma vez que você estabeleceu as regras do jogo, aí nós vamos começar a dar os próximos passos de governança. Isso eu acho que é tal o segredo aí para muitas empresas perpetuarem, né? Porém, é um assunto que às vezes não é gostoso de se conversar, né? Alinhar os objetivos, vai saber se o filho vai poder entrar, não vai poder entrar. Então, acho que por isso também é muito importante uma terceira pessoa, né, para conciliar isso aí e conduzir esse assunto. Adriano, você é uma das pessoas bem requisitadas para esse assunto, né? Atua assim, como conselheiro. Você acha que a formação em direito te ajudou também nesse caminho? A gente falou da psicanalista, que ajuda também, o direito também te ajudou, sua formação também, que você também é uma pessoa letrada, que estuda bastante, essa formação acadêmica te ajudou? Não, sim, te ajuda, muito, né? Ajudou muito, assim, porque eu formei em direito e assim, sempre gostei de direito societário, sempre foi a minha área. E eu fui, assim, a primeira parte da minha carreira, né, nessa área de governança, direito societário, foi lidando com companhias abertas, fora do Espírito Santo. Eu fui procurador da CVM, como você falou aí no início, né? Então eu lidava com companhias abertas. Depois eu fui advogar no mercado e lidei muito com litígios societários em companhias abertas. E ali eu aprendi bastante e via, né, que eu já pegava o conflito instaurado. Mas Bomba, ali, Já ia, né? Hoje Mas você ali trabalha para prevenção, né? Você já isso. ia para... Então ali eu tive a oportunidade de ver o seguinte, mas como é que isso tudo começou? Então dava para ver claramente, sabe? Você pegar uma situação de um conflito grande, já estabelecido, mas você faz um histórico daquilo, vem lá na origem e você vê onde começou. E normalmente tudo começa com um casamento, né? Um casamento onde está todo mundo feliz, né? E você consegue ver claramente que alguns cuidados não foram tomados e a falta desses cuidados acabou gerando lá na frente alguns desconfortos e alguns conflitos, né? Então isso me ajudou muito, né? Aqui tratando de empresas familiares, sentar com as famílias e dizer, olha, esse tema aqui pode te trazer, que hoje está tudo bem, pode te trazer esse risco no futuro. Então, vamos discutir melhor isso aqui, essa regra, né? Isso facilita muito. Teve uma situação bem desafiadora aí para compartilhar conosco? Você teve que intervir? Deixa eu traduzir, ela tá falando de uma treta mesmo, tá? Olha, o que a gente mais tem é isso, tá? Mas conta uma, E a Adriano. Stephanie é muito polida, então deixa eu que sou menos polido, é treta mesmo. Teve alguma que o fundador bateu na mesa e falou, eu não quero, não vai ser porque eu que mando, eu que já teve uma situação dessa? Não, a gente sempre está enfrentando situações bastante desafiadoras. Mas eu digo assim, as situações mais desafiadoras são aquelas em que você tem um nível de conflito já estabelecido, e é uma discussão sempre que a gente tem lá, é o seguinte, a partir de que ponto não tem como intervir mais? Então tem famílias que às vezes têm um nível de conflito estabelecido, mas que está
tão enraizado, que vem de gerações anteriores, é uma coisa tão profunda que não tem mais o que fazer. Então a gente já enfrentou algumas situações como essa. Eu enfrentei uma situação de uma família, né, que tinha um conflito que vinha, é aquela coisa, começa com uma família silenciosa, né, lá atrás. Então você tem um desconforto há décadas no passado, e esse conflito vai crescendo, um dia explode. Quando explode, explode violentamente, e aí é rompimento. Só que é aquela questão assim, imagina aquele casal que não tem mais uma vida matrimonial, mas não separa porque tem uma questão financeira, né? Tem que lidar com partilha de bens. Então, isso acontece. Você tem uma família, núcleos familiares que não se toleram, não tem possibilidade mais de você estabelecer um vínculo, mas eles estão vinculados pelo capital. E isso é muito desafiador. De você dar qualquer passo de governança, fazer um acordo societário, e não tem alinhamento possível, né, nesse caso. É mais profundo, né? A gente trabalha bem antes para que não ocorra esse ponto. Esse é o ponto, né? Então, Esse é o trabalho de essa prevenção. é a minoria. Né? A gente tem várias outras famílias onde a gente está no processo de é incômodo, é desconfortável falar de alguns temas, mas há uma consciência de que se não fizer, vai ter um impacto muito grande para essa família e para esse negócio. Então a gente começa, apesar do desconforto, trazer temáticas relevantes e que precisam de tempo para poder processar, ter os combinados, às vezes combinados entre gerações, porque você não está falando mais de uma primeira geração de fundadores, você já tem às vezes segunda, terceira geração ali em jogo, então eles também estão contribuindo com aqueles combinados que são os combinados que nós vamos seguir dali para frente. Vocês já foram chamados por algum fundador para tentar convencer o herdeiro a assumir, o herdeiro não queria? Já pegaram algum caso desse? Olha, Não precisa falar nomes, não caso. precisa falar nomes, nem segmentos. A gente teve caso, inclusive, de fundador pedir, num ato desesperado, para a gente salvar aquele herdeiro, porque ele via que, do jeito que estava indo, aquele herdeiro não ia dar jeito no negócio dele. E aí, realmente, é desafiador, porque dependendo do momento da carreira que aquele herdeiro tiver, tem algumas coisas que não se dão, assim, sabe? Ele realmente não tem uma habilidade, ele realmente não tem uma competência, e ele entrando na posição de gestor vai ser danoso para aquele negócio. Então, a gente tem a outra perspectiva que a gente cuida com muito cuidado. A gente tem que preparar esses herdeiros para serem futuros acionistas e sócios. Eles não estarão no negócio como executivos, mas eles têm a responsabilidade de serem preparados para não estarem no negócio, mas contribuir para a longevidade como futuros sócios e acionistas. Às vezes é melhor deixar o menino quieto lá, com um acionista, para evitar dano ao próprio negócio. Para proteger o negócio. Mas preparado para isso. Né? Porque o acionista ele tem um papel fundamental no negócio. Né? Porque é ele que, ao final e ao cabo, é ele que determina se vai distribuir lucro, não vai distribuir lucro. Né? Vai ampliar ou não o negócio. É ele que nomeia o conselho, é ele que decide no final se vai vender o negócio ou não vai vender, se vai ampliar o negócio ou não, se vai adquirir algum outro negócio. No final, é ele que tem que tomar essa decisão. Não é só receber distribuição de lucro, né? Tem seu papel, né? Então, mesmo que o acionista não esteja envolvido no negócio, na gestão do negócio, ele precisa ser preparado. E a gente tem casos aí de indústria que tem herdeiro que é da área médica. Né? E está lá sendo preparado para desenvolver o seu papel. Não vai deixar de exercer sua profissão de médico, vai continuar sendo médico e está sendo bem sucedido nessa profissão, nessa carreira dele, mas está sendo preparado para ser um acionista. Vai ser um acionista. A gente tem um caso no Brasil que eu gosto muito de citar, que é do cineasta lá, o Moreira Salles. O Valtinho Moreira Salles é um cineasta. Valtinho Moreira Salles, mas ele é herdeiro da família controladora do Itaú Unibanco. E ele foi preparado, ele sabe qual é o papel dele, ele foi preparado para exercer a função de acionista. E não deixou de desenvolver a carreira dele muito bem. Né? Aliás, é outra coisa que a gente fala assim, que uma das responsabilidades de um acionista é ser muito bem sucedido na sua carreira para não depender da empresa. Às vezes a gente fala isso,
Muito bom, forte. Muitos se assustam, né? Porque principalmente aqueles que trabalham na empresa falam assim, mas o meu salário é da empresa. Eu falo assim, mas você está recebendo salário pelo trabalho que você está dedicando à empresa. Se você não estivesse na empresa, estivesse dedicando o mesmo trabalho a uma outra empresa, você receberia o mesmo salário, ou até maior ou menor que seja, né? Então, não confunda o salário, né, com a contribuição que você pode dar como um acionista para o negócio, né? O acionista, quanto melhor for o negócio, maior vai ser o dividendo do acionista, né? Mais valioso será o patrimônio dele, né? Então, é fundamental, né? A escolha de carreira é dele. Ele não precisa trabalhar no negócio, fazer carreira no negócio, mas ele tem que se responsabilizar por ser um bom acionista. Muito bom. Não é fácil Estou impactado. como impactado, né? Estou impactado. Adriano, queria voltar um pouquinho quando eu já apresentei e falei da lei das SAs, né? Que você trabalhou aí na reforma dela. Qual o impacto? Poderia falar um pouquinho da lei e qual o impacto dela nas empresas brasileiras? Tá. Isso aí foi... Eu estava na CVM, né? Eu entrei na CVM... assim, eu estava aqui no Espírito Santo, eu dava aula na UFES de Direito Comercial, na área de societário, e eu gostava de complementar minhas aulas com temas da CVM. Então, eu estava sempre pesquisando CVM, julgados, instruções da CVM, né? E numa dessas, eu me deparei com um concurso para advogado da CVM. E aí eu falei, vou fazer esse concurso. Fiz, passei e fui para lá. Mas eu fui assim, eu nunca tive vontade de fazer carreira no serviço público. Meu objetivo era, vou entrar, vou aprender tudo que eu puder aprender, depois eu vou para o mercado. E aí na CVM eu tive assim, eu tive o prazer de estar envolvido em algumas questões bem interessantes, e uma delas foi a reforma da lei das SA. Ela era relatada por um deputado Emerson Capaz, deputado federal, e a gente, ele solicitou que a CVM o ajudasse. E aí, então, eu participei desse processo, então eu estava sempre lá em Brasília, aprendi muito o processo legislativo, né, porque eu queria o melhor para a lei, queria que a lei saísse, né, mas tive que aprender que o processo legislativo envolve negociação, envolve um monte de outras questões afora o direito societário. Mas foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. Teve um impacto aqui? E foi um grande avanço, né, para o direito societário brasileiro e para a governança, porque ali foi uma oportunidade que a gente teve, naquela reforma da lei, de implementar conceitos de governança, porque a governança ainda era muito nascente no Brasil. Eu comecei a lidar com governança ainda na CVM quando governança corporativa não era um termo que se falava no Brasil. Estava surgindo. O IBGC se chamava IBCA, Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração. Governança corporativa virou. E aí eu participei da reunião, do evento de transformação do IBGC, do IBCA em IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Era a primeira vez que se falava esse termo no Brasil. Então foi muito importante, né? E aí na lei a gente começou a incluir alguns conceitos de governança corporativa. A gente já está encaminhando para o final. Isso rápido, né? Tem mais duas perguntas ainda. Eu quero fazer umas 15 ainda, gente. Queria finalizar perguntando para os dois, assim, como vocês mantêm a motivação e paixão pelo que fazem, mesmo depois de tantos anos aí de experiência? Como que é a governança na casa? Já que é empresa familiar, né? São duas perguntas diferentes. Nós vamos fazer o seguinte, como aqui é uma empresa familiar e dá uma temática. Eu não sei se a gente deixou claro, né, que eles são marido e mulher, por isso que é uma empresa familiar aqui, só para deixar claro se não havia estado. É uma sociedade que se complementa, né, e a gente tem muita admiração um pelo outro e pelo trabalho do outro, e a gente acredita que essa complementariedade é o que nos fortalece e o que faz parte de uma sociedade. Agora, o que nos gera esse encantamento, essa paixão, né? Primeiro é conseguir realmente identificar aquilo que faz sentido para a gente, né?
E a cada família que passa por nós, a cada empresa que a gente está ali contribuindo, ver o que a gente está, a importância da nossa contribuição ali para aquela família, para a economia do nosso país, quando a gente fortalece uma empresa familiar, isso é tão grandioso, é tão grandioso. Que entusiasmo puro, a gente é muito grato por essa oportunidade. Assim, é um tema muito rico. É. Como é tema rico, abrange tanta empresa. Sim. É uma delícia falar sobre isso. Uma delícia. Poderia ficar aqui mais algumas Não, horas, vai né? ter sessão 2, se preparem. E Adriano, e você? Então, eu queria acrescentar duas coisas, né? Uma é que essa nossa relação assim mostra um aprendizado muito grande de governança para a gente. A gente fala tanto de governança, mas a gente consegue ver na prática, ali na pele, como é difícil separar família de negócio. Né? E a gente tenta aplicar aquilo que a gente aplica nas empresas, né? Esses conceitos a gente tenta aplicar em casa, e é bom para a gente ver como é difícil. Isso, né, nos ajuda, né, a olhar para as empresas também com outro olhar. E ver também que não basta chegar lá e dizer não é assim que tem que ser feito, é desse jeito. Não, a gente entende quais são as dores. E a gente vive essas dores também. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que assim, um propósito que nos move, né, eu particularmente penso sempre assim, qual é a contribuição que eu posso dar para o meu país? E, como a gente falou aqui, empresas familiares são o motor do crescimento desse país, é o motor do desenvolvimento desse país. Né? É a base da economia do Brasil. E quando a gente ajuda as empresas a se tornarem mais longevas, eu entendo que essa é a contribuição que a gente dá para o crescimento do nosso país. Então, assim, tem uma questão bem patriótica aqui também, Que legal. né? Que é um propósito de engrandecimento da economia do Brasil. Eu sou muito grata também ao trabalho de vocês, a gente trabalhou muito junto, me ajudou bastante. Queria compartilhar um pouquinho de tanto, né, que eles têm para aqui agregar o conteúdo, para ensinar. Obrigada, muito obrigada por ter compartilhado aí todos esses anos de experiência, um conteúdo de altíssimo valor aqui, né, Erickson? Sim, estou aqui aprendendo, ouvindo atentamente e continuo com a minha pulga atrás da orelha. Que bom, é uma provocação. O livrinho está aí para ler, né? Fazer uma segunda edição do podcast. Segunda edição do podcast, daqui a um tempinho para a gente ver. Gente, muito obrigada. Obrigada, Erickson. E esse é o quarto episódio e último do NBS Cast, em parceria com a FUCAP, o lançamento do nosso MBA Gestão na Prática, Finanças e Empreendedorismo para a Liderança. Obrigada.